entrevista aqui no canal do Leonardo Cardoso e no podcast Na Base da Bola. Estamos com a participação da Nadma Skeff, que é ex-atleta de futebol e atualmente no comando técnico da equipe do América. Nadma, com a gente. E para iniciar, a gente gostaria de saber de como você chegou até o futebol. Pergunta. Como que eu cheguei até o futebol? Eu não vou conseguir lembrar de jeito nenhum. Eu acho que eu fui forçada pro futebol. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Era algo muito natural para mim começar a jogar bola. Eu não pensava, eu não entendia que aquilo não era normal ou que alguém tinha que me introduzir ao futebol. Eu só tava lá. As minhas primeiras memórias eram jogando bola, então eu não sei exatamente quando foi o momento que alguém falou: vai lá, Nadima, joga bola. Só joguei. Não lembro, realmente não lembro a primeira vez, que foi, só fazia parte de mim. O esporte feminino, infelizmente, ainda não é muito divulgado quanto ele merece e também pelo trabalho envolvido, às vezes até dentro do próprio clube. Você acredita que os clubes estão falhando em apresentar o futebol feminino para os seus torcedores? Nossa, Leonardo, pergunta difícil, porque eu acho que todo mundo está tentando fazer o melhor dentro que sabe, dentro que tem experiência nesse momento. O futebol feminino, ele é muito cru no geral. O futebol, o esporte, ele tem dificuldades, né, de gerenciamento, de ser o que é uma empresa. Por isso que muitos times agora estão se tornando clube empresa, né? Porque a gente tem muito problemas de marketing, de gerenciamento, de como é, do que é ser um profissional, de como educar. E o futebol feminino ele só tá pegando um pouco dessa história da modalidade. Eu não vou chegar e falar e apontar dedos que no futebol feminino as pessoas não sabem o que fazer. Eu acho que todo mundo está tentando fazer o melhor dentro do que sabe. A gente tem uma dificuldade aqui no Brasil mesmo de estar abertos a novas ideias, de entender, de buscar, de ir atrás. Isso não só no futebol feminino, no masculino também. A gente está vendo isso com treinadores vindo de outros países e comentando muito essa dificuldade, né? De um ambiente mais profissional, mais multidisciplinar. E no futebol feminino é só um reflexo disso. Mas eu gosto de acreditar de verdade que a gente vai evoluir um pouco mais rápido do que o masculino evoluiu. Não de formas financeiras, que eu acho que por um tempo vai ter uma discrepância financeira, mas em aspectos de profissional, de profissionalismo, de como investe, do suporte, etc. Porque tem muitos erros que já foram cometidos pelo masculino que não é possível que a gente vai continuar cometendo também no feminino, né? Eu acho isso perfeito sua colocação, porque é verdade que se a gente tem erros sendo cometidos, a gente não precisa necessariamente repeti-los por nenhum motivo, e não é porque em outro contexto ele vai funcionar. São sempre situações que a gente precisa ver, né, novamente, todas essas coisas. Até dentro desse negócio da nova organização que a gente vê, é uma pergunta meio curiosidade para saber mesmo sua opinião. Você acha, claro, no mundo ideal, que criar uma liga para o futebol feminino mudaria o consumo nosso do futebol? Seria uma mudança de cultura ou talvez não? Como assim uma liga? Ou uma liga de futebol feminino, que os clubes deles fossem criar uma liga exclusiva, em paralelo. Sem ser pela Mudaria o nosso, CBF? mudaria o nosso consumo? No mundo ideal, sua opinião. Mas essa pergunta ela é um pouco indireta, como se a CBF fosse um órgão que estivesse atrasando a evolução da modalidade, né? Que se fosse talvez direcionada e liderada por outras pessoas, talvez. Bom, Pode eu, ser, eu porque acho a gente tem o envolvimento da cultura, né, também, de quem isso. consome. Então eu acho sim e não. Sim, porque a gente vê que a Federação Paulista, já que não é a CBF, promove o Campeonato Paulista de uma forma completamente diferente que a CBF faz e tem mais retornos e recursos, né? Investe muito mais no marketing, tem uma visibilidade com muito mais respeito e tem planos e estratégias. O que eu penso, né? Eu não tenho certeza do que eu tô falando, isso não é certo. Não é certeza absoluta, mas o que eu acho então, a Federação Paulista, sendo um órgão separado da CBF, já está fazendo dos campeonatos paulistas de base e do feminino algo muito melhor do que a CBF faz. Mas não que a CBF não esteja tentando. Eu acho que está tentando em muitos aspectos, tem evoluído.
nesses últimos anos, meu Deus, evoluiu demais, 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 demais. Mas da mesma forma que as pessoas falam que muitos dos problemas do futebol masculino é a CBF, muitas pessoas vão falar que muitos problemas do futebol feminino é a CBF, do masculino e feminino. Eu acho que esse órgão tem muitas coisas positivas acontecendo, não tem como a gente negar que teve uma evolução muito grande nesses últimos 3 anos, principalmente como a CBF deu suporte durante a época do isolamento social e da pandemia, como deu um retorno financeiro, como manteve os campeonatos, o que pagou para os clubes, etc, etc e tal. Então, da gente pensar dessa forma, a CBF não deixou o futebol feminino morrer no momento mais crucial do mundo. Então, a gente tem muito que agradecer. Mas, tendo outros órgãos criando uma liga, cria sim uma competitividade e dá oportunidade para outras pessoas trabalhar. Que a gente sabe que um órgão tão estruturado como o CBF, ele né, tá ali, as mesmas pessoas, tarará. Então, sim, eu acredito que é positivo, cria competição, é competitivo, competitivo cria necessidade, necessidade cria criatividade. Seria interessante para o futebol feminino, para ter outra visibilidade, outras pessoas liderando, com certeza, mas sem tirar tudo que o CBF ofereceu, principalmente nesses últimos anos do futebol feminino, que foi um trabalho sensacional. Nath, a gente viu um relato seu em outra entrevista que você concedeu ao 11 Minas, que você acompanha bastante a preparação física de sua equipe. Eu gostaria de saber o que você procura assimilar nesses acompanhamentos e se junto da sua equipe você tem a liberdade para falar para o atleta em relação a algum... Não, lá aqui no América, né, a gente é muito integrado os departamentos, e tanto eu estive em contato um pouco com a preparação física, como o nosso preparador físico, ele é praticamente um auxiliar técnico para a gente, então não tem muita discrepância, não tem muita segregação nos departamentos. Eu diria que talvez no começo teve um auxílio, no final, se precisar de algo extra, eu sou dessa área, então não me importo em dar conselhos ou aconselhar atletas, mas eu tento ao máximo deixar isso para os profissionais que estão mais direcionados. Não porque eu não gosto, não porque eu gostaria ou não gostaria, mas muito mais porque tem muitas outras coisas que a gente está focando na parte técnica, né? Então, a gente agora com analista, a gente faz muito mais estudo, gasta muito mais tempo com as atletas na parte técnica e tática do que... Aproveitando até esses assuntos que a gente já está entrando, você tem mestrado na Rhode Island College e na Georgia Southern University. Não sei se estou falando certo, mas estou tentando. Ambos nos Estados Unidos, né, país que tem licença de treinadora. No extenso currículo, a treinadora tem o nível 2 como técnica pela Football Association e passagem pelo futebol brasileiro e norte-americano pela seleção. A gente gostaria que você falasse sobre a importância desses estudos na vida acadêmica e como você consegue transferir esse conhecimento para o campo. Ingrid, ótima pergunta. O que eu vejo um pouco de diferença, mas eu acho que todas as experiências eles te dão uma característica que molda a sua personalidade, né? A minha, mais especificamente do que eu tive em aspectos acadêmicos, principalmente no nível de mestrado, ele te dá muita organização mental das suas ideias, assim, sabe? E de como você fragmenta essas ideias e como chegar até lá. Sempre buscando um suporte, por mais que você siga a sua intuição, que você acredita, mas você sempre buscando esse suporte. Você escrever algo, você sempre tem que ter, né, a opinião de alguém, de outro escritor, de outro artigo. Nunca no meio do achismo, eu vejo a minha própria experiência. Eu acredito que muito do que eu vejo, eu como treinadora, eu sempre estou em contato com outros treinadores ou com outros profissionais, pegando um pouco da minha intuição, do que eu vejo na minha realidade, mas tentando entender o que acontece nas outras. Isso de organização e o que seria, né, de qualquer artigo, qualquer coisa que você escreve, né, de como você desenvolve suas ideias, isso seria outra, assim, eu penso até em aspectos de argumentar com a minha comissão técnica, com as minhas atletas, do como você vê essas ideias. Eu acho que, em termos de comissão e de integração entre os departamentos, eu vejo que a minha experiência acadêmica também como coordenadora, do que você vê, tem auxiliado muito. E eu estive dentro desses mestrados, eu dei aula como professora, então eu estive por muito tempo na frente de muita gente, né, Dani falando, isso ajudou muito na minha comunicação.
tanto no inglês e como no português, de você se apresentar, de como que você vê, do que você estuda, né? Então, com certeza, isso na parte de educação, de pedagogia, de didática, influenciou pra caramba. As experiências de treinadoras, de curso de treinador fora do país, sem dúvida nenhuma tem um impacto enorme da forma que eu penso, porque a gente acha, né, que o que a gente vive no clube, ou o que a gente vive no estado, o que a gente vive no país é a verdade absoluta, e quando você tem essa experiência com outros países e as discussões que eles têm, e também não esse negócio de falar assim, mas porque lá fora, lá fora é muito país, você não pode nem generalizar, é muito importante você ter essa experiência do que eles estão passando, de como eles veem, e também da Europa ser um país, a Europa é um continente muito grande, que tem vários países com diferentes culturas, e não tem como você generalizar esse continente ou generalizar o que acontece nos Estados Unidos em relação à educação. Então, talvez essas experiências tenham me dado um pouco mais de credibilidade na hora de argumentar algumas coisas, e muito mais de pensar além do que é. Tem muitas coisas no Brasil que a gente está um pouco atrás, assim, sabe? E tem outras formas mais produtivas de fazer. Não estou falando que como a gente faz é a forma errada, mas uma forma mais produtiva de alcançar o que a gente quer como treinador, o que a gente quer como modalidade. E a experiência como atleta, né? Vive aqui ou lá fora, sempre soma, e soma muito mais também em aspecto de como e o que eu vou falar para um atleta. E do como eu vivi e do que eu ganhei, que não é o que, tipo, ai meu Deus, mas também é algo muito legal das minhas experiências que eu tive, tanto aqui no Brasil como fora do país, que também fortalece muitas das coisas que eu acredito como treinadora, principalmente dos que eu vi como treinadora de criança, treinadora de pessoas mais velhas, treinadora de meninos, treinadora de meninas, treinador em outro país, jogador em outro país, de como eu vejo que o sucesso ele tem um parâmetro, ele tem um padrão muito estabelecido. Independente se a gente está aqui ou fora, tem que ter uma personalidade, né? Então é algo que eu tento falar muito para os atletas. Lá fora não é. Todo mundo tem problemas ou diferentes, independente do país de onde você está. A gente só precisa entender como enfrentá-los dentro da nossa realidade. Disso, a gente gostaria de saber o que você gosta de apresentar para suas atletas depois das partidas. Se você tem o costume de apresentar os dados dela em relação aos jogos, como elas foram, e se você trabalha em constância com análise O analista, ele é um auxiliar, ele está no campo constantemente com a gente, então ele sabe exatamente o que a gente procura. Depois dos jogos, a gente tem um relatório apresentado pelo analista geral e individual. A gente faz feedbacks individuais e por setor. Ainda não está padronizado da forma que eu gostaria, ou da forma que a gente gostaria, porque o nosso analista veio logo depois do Campeonato Brasileiro e a gente estava tentando entender como é que seria a dinâmica, mas para o próximo ano a gente vai ter vários protocolos assim de pré-jogo e pós-jogos e até durante o jogo do que a gente espera da análise. Mas, ô Leonardo, hoje em dia eu não consigo nem pensar em como ser treinadora sem um analista, porque argumenta, né, os números, eles podem ser, eles não podem ser o que generaliza tudo, porque não é o completo certo, porque o que acontece, o cenário visto e sentido faz muita diferença, mas ele muitas vezes argumenta o que a gente quer ou não quer. Então, principalmente quando em aspectos individuais das atletas, do que a gente pensa de sucesso e o que a gente pensa de fracasso, ele tem que ter algum número ali quantitativo para dar uma ideia do que a gente tem que melhorar ou do que a gente tem que parabenizar as atletas, de ter números, né? Aqueles pequenos trabalhos. Sobre sua carreira profissional, você quando profissional atuava como atacante, como você observa o nível das atacantes do futebol nacional e internacional? O que você mais gosta de trabalhar com as atletas da sua posição? Ingrid, na verdade, eu joguei praticamente em todas as posições, menos zagueiro. A primeira vez que eu fui para a seleção, eu fui como lateral. Eu joguei futsal minha vida toda, até meus 20 anos, né? Então eu tenho uma bagagem em futsal, fui goleira no futsal, fui em todas as posições de futsal. A minha primeira convocação pela seleção foi de lateral. A minha segunda convocação foi de meio atacante. Minha terceira convocação foi de volante. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui como centroavante. Acabei descendo para meio atacante e era dinâmico, essa meio atacante, centroavante num falso 9. E quando eu fui para Dinamarca jogar, eu fui jogar de extrema, fui jogar de atacante de beirada. Então, não tem muito assim, sabe? É a minha posição. Na verdade, no time agora eu gosto mais de dar foco na fase ofensiva, mas também tenho muita paixão
em conteúdos técnicos individuais ou de encaixe de área, algo mais perto do nosso gol, assim, sabe? Então a gente divide entre a comissão alguns focos, o que as pessoas vão, ao que dentro da comissão eles vão ser especialistas, mas a posição que eu mais gosto de ensinar é a volante. Como atacante, eu acho que eu ainda acredito que a intuição e a habilidade técnica individual e a personalidade, ela conta muito. A gente tem essa característica, eu tenho como treinadora principalmente, de colocar essas jogadoras nos lugares certos e dar algumas ideias, mas no final, dentro da importância que é o gol, né? O gol para o jogo, ele tem que partir muito do que a atleta vê e a personalidade dela e a vontade de fazer, porque não adianta a gente fazer movimentações e treinar chutes se a atleta ela não entende ou se ela é intimidada pelo aspecto que é o gol do futebol. Mas eu tenho muita paixão pela técnica individual. Você vai ver isso muito separado, né? Tem a técnica individual, pequenos grupos, coletiva. Eu sou muito dos detalhes individuais. Eu gosto muito do que a pessoa faz. Então, talvez o atacante seria mais. Eu diria que no ataque, o que a gente não tem treinado muito, mas antes, no América, né? Mas antigamente eu gostava muito de falar para as atletas que o primeiro objetivo delas é sempre ver o gol, né? Virar para o gol, ir para o gol, correr para o gol, querer fazer o gol, que é voltar ao objetivo principal do jogo, que é fazer o gol. E foi uma coisa que eu tive muita dificuldade como atleta, porque eu sempre quis dar o passe pro gol. Eu sempre queria dar o passe. Eu nunca fui uma pessoa que fazia muitos gols. E o meu treinador, no meu último ano de universitário nos Estados Unidos, ele implementou na minha cabeça que eu ia fazer gol. Ele só queria, ele falou, só vira e faz gol. E ele martelou tanto na minha cabeça do que virar, como bater, usar essa habilidade técnica para ver o gol, que, nossa, a gente acabou sendo muito bem sucedidos, ganhando muita coisa, né, muita coisa pessoal, muita coisa coletiva, dessa capacidade de querer fazer o gol acima de qualquer coisa. Isso seria uma coisa importante a focar para os atacantes. A gente aqui nem sabia que você tinha atuado no futsal, pelo menos aqui na Nossa. pesquisa a gente não tinha encontrado e também o rapaz não mandou. E em cima disso, o futsal é muito importante na formação dos jogadores, né, brasileiros. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se você consegue levar as coisas do futsal para o campo, um posicionamento, movimentação do corpo, receber, tocar e sair rápido da jogada, coisa assim do tipo. Até meus 20, aí dos meus 15 e 20 eu joguei campo futsal, mas eu era definitivamente uma jogadora muito mais de futsal do que de campo. E eu fui jogada no campo, na seleção, jogada no campo quando eu fui para os Estados Unidos. Eu acredito que o futebol de campo ainda agora, né, principalmente, é uma modalidade que vai dar muito mais aspectos profissionais e oportunidades. O futsal ele era mais um esporte para dar bolsas universitárias e etc. Mas infelizmente isso não está tanto. O que tira um pouco da forma como a gente pode desenvolver atletas. Eu agora no elenco que eu tenho atletas que nunca jogaram futsal e para mim isso é surreal, assim, porque a minha geração todo mundo jogou futsal. Não tinha um atleta, a gente só tinha essa opção, jogar futsal. E campo era 2 meses no ano, o resto era futsal o ano todo. Taça Brasil, sub-20, adulto, jogos universitários, jogos escolares, liga universitária, liga nacional. E eu sinto que as atletas que não jogaram futsal têm sim uma dificuldade de reconhecimento de espaço, assim, sabe? E de dinamismo. Eu sou grande fã do futsal, mas eu não acho que para você multiplicar ou utilizar das características do futsal, você precisa necessariamente estar jogando futsal. A gente faz isso nos pequenos jogos, algumas diferenças de forma, né? Obviamente a bola e etc., como recebe, isso muda um pouco, mas eu acredito que você consegue trazer muitas das características fazendo jogos reduzidos, até 5 contra 5, 4 contra 4, aspecto de defesa, de movimentação, de cobertura, compactação, de agressividade, de se envolver frequentemente, o que você vê mais dificuldade no futebol feminino e masculino, né? Mas você vê no futebol feminino que no futsal você não tem pausa. Você está sempre envolvida na jogada, você tem que estar sempre alerta, você tem que estar sempre indo para algum lugar, você tem que estar sempre observando os 3 jogadores que estão ali na quadra com você, mais o goleiro e o outro. Mas você está sempre envolvido. No futebol de campo, não.
muitas vezes, quando o atleta ele está longe da bola, ele não está envolvido, ou ela não está envolvida, ou ela sente que não deveria estar envolvida porque não está no centro de jogo. Eu acredito que do futsal, o que eu mais vejo assim é esse envolvimento. Nem tanto a habilidade técnica, nem tanto a capacidade de sair de pequenos espaços, nem tanto. É muito mais se envolver. Você tem que se envolver de alguma forma, você tem que estar alerta de alguma forma, independente se você está perto ou longe da bola, você se sentir responsável pelo que está acontecendo. E o resto de movimentação, o resto de habilidade técnica, a gente pode sim promover isso nos treinos. Não necessariamente você precisa para uma quadra, com uma bola pesada, e você consegue fazer isso durante os treinos. Dentro desse assunto de impacto, apesar de falar agora não dentro de campo, mas enfim, a gente recebeu a notícia triste do Avaí Kidner, né, encerrando oficialmente as suas atividades. Todo mundo sentiu o peso disso. Mas qual a sua opinião sobre o impacto dessa notícia para as demais equipes femininas? Como você acha que isso pode significar? Porque uma equipe que chegou até a participar da Libertadores nessa atual temporada. O Kinderman ele é referência nacional há 20 anos. Então, eu acho que nacionalmente o peso não vai ser tão grande, porque o que aconteceu da forma que aconteceu tá indo na evolução do futebol feminino que não tem como mais, não vai voltar, dali só vai para frente do que está acontecendo no futebol feminino. Mas eu acho que para o estado e para a cidade é enorme, porque era tudo, Kinderman era tudo, era futsal, era futebol de campo, era tudo, era uma cidade do futebol feminino, uma cidade de futsal, era uma cidade pô, é bem isolada, que vivia aquilo ali, sabe? Então, a gente perdeu uma pessoa que investia e queria muito a evolução do futebol feminino, independente do que custava na vida dele. E a gente está perdendo a gente perdeu, né? E um grande uma referência. Então, com certeza é ruim, principalmente uma modalidade que não são todas as pessoas que agora estão envolvidas, estavam envolvidas 20, 30 anos atrás. É importante a gente ter no futebol feminino brasileiro as pessoas que entendem o que a gente passou. E a gente perdeu uma pessoa dessa forma, que entende, que viu, que desenvolveu atletas, que sabe como é que e sempre esteve no alto nível. É um time que sempre esteve no alto nível. Ele sempre classificou, sempre sobre. Todo mundo gosta de trabalhar lá, porque é um time muito profissional, um time que dá muito suporte. Era um presidente que, nossa, fazia de tudo pelas atletas, era o paizão. E a gente perde uma pessoa assim. Mas eu acho que em aspectos nacionais, do impacto da modalidade, a gente vai continuar indo. E eu acho que essa era a vontade, né? Dele, assim, de uma pessoa que investiu da forma que ele investiu, a vontade era que a modalidade continuasse evoluindo. E vai continuar. Eu fico muito triste porque é um time da primeira divisão, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. E tem um time agora dele também na segunda divisão que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu não sei que. Ninguém sabe. Então acaba mudando toda uma geração. Ele mudou a cultura de uma cidade e vai mudar as gerações, porque muitas meninas ali que sonharam em jogar bola terão que sair de casa. Isso é muito, muito difícil. Quando você muda a cultura de uma cidade, que as meninas novinhas assistem os times profissionais e elas conseguem jogar num time de alto nível em casa, perto da família, sem passar necessidade, sem viajar, e agora elas não têm mais isso. Elas vão ter que ir para São Paulo, ir para, sei lá, para o Rio, ir para Minas, ir para não sei aonde, porque não tem mais uma referência na pequena cidade, que ninguém chegava lá. Era horrível ir para Caçador. Mas se eu penso, eu como time, né, treinadora do América, e eu já joguei Taças Brasil em Caçador e já joguei jogos no. Eu achava horrível ir para Caçador pela viagem. Imagine para uma menina de 17, 18, 20 anos que vai ter que morar em outro estado e assim será a viagem para ir para casa. Complicado. Aspecto de parte tática, campo e bola, até você chegou a comentar antes sobre a volância, né, de você gostar de treinar volantes e tal, e uma função que mais cresceu junto às laterais, né, o seu vídeo saiu, mas acho que você voltou, sem problemas. Eu queria que você falasse um pouco mais por que você foca nessa função, se é uma questão de gosto pessoal, ou alguma situação que você passou que te marcou, enfim, o porquê dessa escolha. Boa pergunta.
Eu acho que eu trabalhei no clube durante muito tempo que desenvolviam muito bons volantes. E para mim, quando eu assisto um jogo de futebol, a primeira posição que eu vejo é a qualidade do volante. Eu acho que um time que tem um volante muito bom, ele conecta todos os setores, tanto em fases ofensivas como fases defensivas. O volante que se apresenta bem para o goleiro e para o zagueiro ou para o lateral consegue mexer o time para frente. Se um volante não faz isso, você acaba pulando o setor todinho do meio. Então, o volante que sabe fazer isso, ele consegue conectar todos os setores. O volante ele tem acesso ao goleiro, ao zagueiro lateral, meio atacante e atacantes. É a posição mais centralizada e a posição de maior conexão. Eu não sei te falar, eu tenho paixão. Eu acho que de todos os jogadores que pegam na bola, é a posição que eu mais 360, assim, né? Ele recebe a bola de todos os lados, ele tem que ver tudo, ele tem que fazer tudo, e tem que fazer muito bem. Se o volante não tá bem, o time provavelmente vai ter dificuldades. Então eu tenho muita paixão e, nossa, pobre da volante do América, porque eu acho que ela foi vomitada informação para ela e tivemos evoluções, tivemos problemas, mas assim, eu tenho certeza que daqui para frente é uma forma diferente de ver o futebol. Para mim, volante, time de volante que faz bem e daí vai. Assim, agora no geral, como atuam as suas equipes? A forma que você gosta que as suas equipes se posicionem em campo? Muito boa pergunta, Leonardo, e muito difícil de responder. Eu ainda, dentro de todos os conceitos que já me apresentaram, de jogo de posição, jogo de não sei o quê, jogo ataque rápido, jogo de não sei o quê, como é que faz, formação 4-2-2, 4... Eu acho, eu acredito que quem está trabalhando comigo nesse último ano, as atletas e a comissão, entenderam da versatilidade que é o nosso modelo de jogo que foi apresentado para o América e foi construído junto com a América. Da capacidade de. Uma coisa eu tenho certeza, é um jogo apoiado. Com certeza, um jogo apoiado. Jogo apoiado sempre, apoiado por todo mundo. Por isso que eu falei do envolvimento da atleta. É um jogo muito mais direcionado pelo espaço do que pelas jogadoras. É um jogo muito mais orientado pelas funções do que orientado por posições. A gente troca pessoas por posições com frequência sem problema nenhum. A gente não se importa. Zagueiro quer ir lá para frente, volante vai. A gente não tem. Porque vocês jogam com dois volantes. Não tem, gente. Todo mundo tá aqui, às vezes tá dois volantes, às vezes tá um, às vezes tem quatro atacantes. A gente não tem, não tem, não tem. Às vezes tá zagueiro, lateral vira lateral construtor, lateral vira volante. Quando você vê, a gente não tem nada definido. Tem tudo definido. Mas não tem nada definido dentro dos padrões que passam, assim. O que eu posso falar que dentro do que a gente apresentou, é um time que circula, mas circula seletivamente. Então, na oportunidade de ir, vai. É um time que ataca muito rápido. A gente tem atletas, né, de referência no nosso time de muita velocidade. Então, a gente busca esses contra-ataques rápidos, de ataque rápido. E não necessariamente mexer, mexer, mexer. E é um time muito compacto. Todo mundo ataca, todo mundo defende. Pobre das meninas, que todo mundo morre. Mas é um time que é insuportável. Literalmente, todo mundo ataca e todo mundo defende. Isso é uma regra pra gente. E quando eu digo todo mundo faz isso, ele todos os momentos. E é extremamente cansativo. A gente exigiu, né, para um nível de elenco de A2, a gente exigiu fisicamente algo surreal do que a gente apresenta, e é tudo bem definido, tudo certinho, extremamente intencional. Mas é isso, não tem, eu vou lá, a gente joga mais jogo posicional. Eu faria mais jogo de posição, mas não necessariamente posicional. Até aproveitando sua resposta, e quais são, né, as equipes que você mais gosta de assistir e o que você tem de inspiração dentro da área? Polêmica essa pergunta. Para ser sincera, o Flamengo de Jorge Jesus é muito interessante, foi muito interessante pela disciplina tática e pela agressividade, algo que não estava acontecendo muito no Brasil e é algo que eu experienciei, né, fora com muita frequência, a intencionalidade, a forma de se posicionar. Então, para mim foi
A primeira, e olha que eu morei 10 anos fora do país, se aconteceu antes, eu não sei. Eu voltei nesse ano, então foi a primeira experiência profissional que eu vi do Brasil jogando da forma que eu via lá fora, se apresentando, da intenção, da agressividade, todo mundo junto, tarará. Esse ano, não tem como falar, o Atlético Mineiro ele foi masculino, né? A gente está falando. O Atlético Mineiro ele foi sim referência tática e técnica individual. A gente teve a oportunidade de assistir aqui. Eu não sou de Minas Gerais, eu sou de Brasília, então toda oportunidade que eu tive de assistir jogo de futebol, eu ia, independente do clube. Até contra o América jogou contra o Atlético, foram coisas surpreendentes de ambos os times, mas tem uma disciplina, tem uma. Eu assistindo ao vivo foi muito especial. E claro, o América Mineiro, dentro de todas as limitações possíveis, o que a gente criou no masculino é surpreendente. E eu falo isso com mais orgulho ainda, porque eu tenho a oportunidade de assistir os treinos, tenho a oportunidade de conhecer e falar com alguns atletas e membros de comissão. Então você vê ali de perto, está mais contato, então a gente tem ainda mais respeito. Eu sou extremamente fã de Pep Guardiola. Eu sou louca por ele, então não tem como. Mas quando eu morei em Liverpool, eu me tornei. E não tinha nem o que fazer, eu me tornei fã do Liverpool, porque do Klopp. Porque não tem como, eu tô lá, eu morava 10 minutos andando do estádio, era uma coisa assim que, tipo, pega, né? Eu gosto muito de alguns aspectos da nossa seleção brasileira com a Pia. Eu acho que são muito interessantes. Sou muito fã de muitas ideias dela, mas principalmente as ideias de mudança de cultura. Graças a Deus a Pia veio para o Brasil. E não tem como eu não comentar de Arthur. Não tem como. Arthur no Corinthians é surpreendente o que ele faz. Eu gostaria de verdade que o Brasil tivesse uma liga mais forte da primeira divisão para que o trabalho dele seja implementado com mais frequência no alto nível. Porque eu acho sim, eu acredito sim que o que ele faz é muito bom. Tem muitos aspectos interessantes no modelo, no que ele acredita, mas quando joga contra os times muito fortes, que nesse ano né, foram Palmeiras, São Paulo, etc., essa beleza do modelo dele não é apresentado com frequência, porque são jogos mais pegados, né? Jogar jogos difíceis é um hábito. Você tem que saber que você é boa o suficiente para apresentar aquilo que foi pedido para você. É mais fácil fazer isso em jogos fáceis, mas não significa que no difícil você não é capaz de fazer. A única diferença é que agora no Brasil os jogos difíceis valem muito. São semifinais, são finais, é muito competitivo e acontece raramente. Então, quando isso acontece raramente, eu acredito de verdade que o modelo de jogo que ele apresenta, ele não apresenta na qualidade que a gente gostaria de ver, porque não tem com frequência. Se todos os jogos, se pelo menos 10 jogos do brasileiro fossem difíceis, que nem era Palmeiras contra São Paulo contra Corinthians, a gente ia ver essas equipes que têm muita qualidade, têm brigado muito pelo futebol feminino, apresentando um futebol melhor até quando jogam entre eles. Mas não tem. Então os jogos ficam, né, pancadaria. Vale demais. As pessoas quando têm medo, elas agem de forma muito agressiva, né? Perde um pouco da qualidade técnica e tal. E da coragem. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que me surgiu uma curiosidade agora. Na final da Libertadores, o Abel escalou o Mike, já que o Marco Rocha estava suspenso para a decisão, e muita gente disse que foi a melhor partida do Mike defensivamente na carreira. Como trabalhar um jogador para que ele cumpra exatamente o que o treinador quer, ainda mais num jogo desse? Nossa, que pergunta, Leonardo. Assisti um pouco dessa final da Libertadores, mas não sei em detalhes o time do Palmeiras, mas também o Abel, palmas para ele, né? Não tem o que falar. A gente até se fosse assim, o Flamengo perdeu, não tem nem como ficar tão chateado, porque realmente o que o Abel passou nesses últimos anos e o que ele conquistou é impressionante. O que fazer? Eu acho que manter um atleta motivado é muito difícil, porque o atleta que joga com frequência se acomoda porque joga com frequência. O atleta que não joga com frequência se desmotiva porque não joga com frequência. Então sempre tem uma complicação. Como que você mantém uma equipe motivada por completo
sabendo que talvez você tenha que fazer uma mudança dessa, ou uma mudança atípica, né? Ou acontece, alguém lesiona, seu modelo de jogo, intuição do treinador, eu enxerguei, dormi pensando, sei que esse jogo vai ser desse atleta. Eu não sei, eu acho que essa confiança do treinador para o atleta tem que ser passada diariamente. O futebol é feito de momentos. Momentos. E são momentos pequenos. Ninguém lembra de 90 minutos de jogo. As pessoas lembram de lances do jogo, né? E eu acho que o mais importante para o treinador é passar para o atleta que você tem que continuar batalhando e se preparando e se expondo para que quando aquele momento chegar para você, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para fazer. A gente, né, a gente não treina para um momento específico. Você tem que saber que aquilo vai acontecer num esporte que é extremamente caótico. A gente sabe que o beisebol, a bola vai ser jogada exatamente naquele lugar e só tem que rebater aquela bola. Então, o beisebol, desculpa, o beisebol é completamente previsível. Então, eles treinam aquilo muito simples. No máximo, a bola vai fazer um pouquinho de curva aqui, um pouquinho de curva ali. O campo é o mesmo, a qualidade do negócio é o mesmo, você que tem o seu próprio taco. Mas futebol não. Futebol depende de muita gente. Então, eu diria que os melhores treinadores são aqueles que conseguem fazer exatamente o que o Abel fez. Manter motivado o elenco todo, manter inspirado o elenco todo, manter encorajado, porque a gente falou, para fazer acontecer em jogos importantes, essa pessoa tem que ter coragem. Para você ter coragem, você tem que ter muita confiança. Então, manter esses atletas encorajados e com confiança, com autoestima lá em cima, e entender que seu momento pode ser de 90 ou de 5 minutos. Mas você pode criar história, porque o momento que cria história são lances. E eu não sei, eu sou muito nova, né, nessa carreira, mas espero um dia passar por momentos assim. Adma, me enche o coração assim de orgulho de te escutar falando, mas o ruim é que eu preciso terminar a entrevista. Mas pela gente a gente ficava aqui, não tinha problema. Eu falo pra caramba, né? Eu sei. Não, eu achei perfeito. Enfim, eu também sou uma grande admiradora dos jogos do Liverpool, e o Léo sabe disso, enfim, todos os jogos possíveis do Liverpool eu comento demais, então, sério, demais de escutar falando aqui hoje. Mas a nossa pergunta de encerramento, ela é bem padrão, assim, independente do convidado, que é perguntando se você tem alguma indicação de livros na área que te ajudam no dia a dia, que já te ajudaram de alguma maneira, e dentro da área acadêmica mesmo. Eu tenho uma dificuldade que eu ainda não peguei o hábito de ler livros de futebol. Eu tenho certeza que tem vários muito bons aí, e pretendo ler com muita frequência, mas sou muito fã de ler livros de negócios e liderança. Eu sou muito fã, então esse hábito começou há uns 6, 7 anos atrás, de eu ouvir muito podcast. Todos os podcasts que eu ouço são de negociações, são de liderança, são de como é que fala? A galera que tem negócios. Empreendedorismo. Isso, eu tava pensando a palavra em inglês. Aí, eu só leio isso. E de gestão de pessoas. Um livro que mudou a minha vida, a forma de eu pensar assim, é do Seth Godin, que chama de Spin. Seth Godin, na verdade, ele é do marketing. E ele tem um livro todinho falando de como você se torna uma pessoa indispensável. Então, é praticamente a sua postura no trabalho. Como que você, literalmente, apresenta as suas melhores qualidades para que você não seja qualquer outra pessoa, né? Trabalhando. Tem outro livro que para mim tem sido muito importante, que chama Herding Tiger. Não vou saber o nome do cara. Eu tô lendo esse livro em doses homeopáticas, mas é Como Liderar Pessoas Criativas. Eu acho que esse é o nome em português. Como Liderar Pessoas Criativas. E que tem sido muito bom, porque eu acho que quanto maior o nível que a gente trabalha no futebol, mais criativos são os jogadoras, né? Os jogadores. E as pessoas que você trabalham juntas. Então, como você criar um ambiente que essas pessoas criativas afloram. Tem um que para mim é muito importante, que chama Blue Brain, Pink Brain, alguma coisa assim, que é um livro completamente científico. Ele é enorme, parece uma bíblia, mas é de uma
uma médica neurocirurgiã, não sei o que essa médica faz, mas ela compara os gêneros, desde quando foi fecundado ali na barriga até você crescer. Então, as diferenças entre os sexos e gêneros do homem e da mulher. Então, sem querer te botar, é aquele Pink Brain, Blue Brain? Isso. Com isso. Eu falei Pink Brain, Blue Brain. Ele é maravilhoso, porque trabalhar com futebol feminino, a gente bate 300 vezes no dia sobre estereótipos, estigmas, blá, blá, blá. Então, a gente precisa entender o que é realmente biológico, né? E o que é condicionado pela sociedade. Tem que ficar claro, assim, porque quando você vai ver que tem muita gente que vai tentar limitar a capacidade da mulher como atleta e como treinadora, tá falando que a mulher é assim. A mulher é assim, ou o homem é assim. O homem é assim, mas não é, gente, não é. Você é assim. Isso que é mudável. Então, esse livro eu li, comecei a ler no último mestrado que eu fiz, e demorou para eu ler, porque ele é grande, e alguns assuntos são difíceis, assim, sabe? Mas, com certeza, que a gente fala, dá mais um norte aí na hora de argumentar as coisas do futebol feminino. Eu acho que esses 3 livros são muito bons, assim. Tem outros também, tipo, o Código do Talento, que é muito bom. Tem um que chama Peak, que é parecido com o Código do Talento, que é muito bom. O Bounce, que é parecido com o Código do Talento também, que fala das pessoas bem-sucedidas, independente da área. Então, todos esses são bem legais. Eu gosto muito da parte de psicologia também. Psicologia, gestão, business. Tem que ler mais coisas sobre futebol. Tem que ler. Não li. Eu li um pouco da Pirâmide Invertida. Esse é bom, mas ele dá muita volta, parece um livro de história. Nossa, e eu tô lendo ele em inglês, parece que o negócio nunca acaba, meu Deus, eu só fiquei animada quando chegou falando do Brasil. Brasil! Ele deu uma hora. Confesso que ainda sou fã do negro no futebol brasileiro, pela história, pelo impacto, mas não é de tática nem nada do tipo, ele mesmo só de contexto, enfim. Mas ele é muito bom. É o Negro no Futebol Brasileiro do Mário Filho mesmo. Opa, eu preciso. Eu comprei até um Kindle agora, porque eu preciso de livros em PDF. Que eu não posso mais levar livros. Nômades não pode mais comprar livros. Nômades. Mas é bom. Então é isso, a gente te agradece muito, principalmente por toda a troca aqui compartilhada, porque com certeza não foi só eu que estou saindo impactado, Léo,